Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da UFPR de Palotina, e hoje vamos falar da última parte de alcenos e alcinos. Nós já falamos como sintetizá-los, as suas características, os rearranjos que podem acontecer nessas reações. E hoje nós iremos falar brevemente das reações de adição em alcenos e alcinos. Bom, uma reação de adição em alceno, como o próprio nome já diz, nós temos um alceno e uma outra molécula, geralmente uma molécula que tem uma parte nucleofílica ou eletrofílica é, determinada, ou ela pode ser induzida a ser assim, e ambas as partes dessa molécula é adicionado ao alceno, formando-se um alcano, geralmente um alcano funcionalizado. Porém, como que essas reações elas ocorrem? Então, essa substância eletrofílica nucleofílica é adicionada à ligação dupla. Então, aqui nós temos uma ligação π e uma ligação sigma, que são quebradas, e são formadas duas ligações sigma. Então, quebra-se duas ligações e se formam duas ligações. No entanto, a quebra é de uma π e uma sigma e se forma duas sigmas. A ligação π, ela é formada, geralmente não, ela é formada pela sobreposição dos orbitais py. Então, deixa eu voltar o slide aqui. Então, a interação frontal dos orbitais px, supondo, né, os orbitais px desses dois átomos de carbono, a interação frontal forma-se a ligação sigma. Porém, a interação paralela dos orbitais py, por exemplo, forma-se a ligação π. Então, nós temos uma nuvem eletrônica π formando-se em posição paralela, dessa forma, fazendo as ligações π em alcenos. Bom, como que esta reação ela geralmente acontece? É muito importante vocês entenderem essa molécula aqui. A parte eletrofílica ela tem uma densidade de carga positiva e a parte nucleofílica uma densidade de carga negativa. Como aqui a nuvem eletrônica, principalmente da ligação π, ela é rica em elétrons, esse par de elétrons da ligação π pode vir atacar a parte eletrofílica, ou seja, deficiente em elétrons, quebrando esta ligação entre a parte eletrofílica e a parte nucleofílica, gerando íons, tanto cátions quanto ânions, tá? Então aqui nós temos o eletrófilo entrou de um lado, depois o nucleófilo que saiu, ele ataca ali a carga positiva e forma-se a molécula final. Essas adições eletrofílicas, pelo menos de haletos de hidrogênio em alcenos, segue uma regra que nós chamamos regra de Markovnikov. Então nós já vimos o mecanismo. O par de elétrons da ligação π ataca a parte eletrofílica de um dos reagentes e essa ligação ela é quebrada, formando a carga negativa no nucleófilo, gerando esse carbocátion como intermediário. Agora, o ânion de nucleófilo ele vem, ataca o carbono positivo, estabilizando assim a molécula e formando o alcano funcionalizado. Algumas vezes acontece não via um carbocátion livre. Por exemplo, deixa eu voltar o slide aqui. Eu mostrei aqui que ocorre a formação de um carbocátion, mas muitas vezes
não se detecta a formação de um carbocátion, mas a espécie núcleo eletrofílica ela fica entre os carbonos da ligação dupla, né? Então ela fica mais ou menos no meio e com a densidade de carga positiva distribuída no centro. Então a regra de Markovnikov, o que ela fala, né? Para substratos simétricos não existe problemas de regioseletividade. Lembrando que seletividade, né, a palavra seletividade, e regio significa posição. Então, regioseletividade é a escolha, né, a seletividade por uma determinada região da molécula. Então, por exemplo, quando nós temos um alceno simétrico, ó, você está vendo aqui, né, 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios. Então, o par de elétrons ataca a parte eletrofílica, a parte nucleofílica fica com carga negativa. E como esse alceno é simétrico, se esse eletrófilo entrar neste carbono ou entrar neste carbono, não faz diferença, porque o produto é o mesmo. Então, olha aqui o intermediário, o carbocátion do eletrófilo entrando no carbono da esquerda e esse carbocátion onde o eletrófilo entrou no carbono da direita. Então, vocês podem ver que se formar os produtos, ambos são os mesmos produtos. Porém, a regra de Markovnikov ela é muito importante para substratos assimétricos, porque pode formar regioisômeros. Então, vamos lá. Aqui nós temos um alceno assimétrico. Por que assimétrico? Aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos um hidrogênio e uma metila. Então aqui faz bastante diferença aonde o eletrófilo ele vai entrar. O eletrófilo ele vai ficar em qual carbono? Qual desses carbonos vai ter a carga positiva do carbocátion? Se o eletrófilo entrar no primeiro, no carbono da esquerda, o carbocátion é formado na direita. E se o eletrófilo entrar no carbono da direita, o carbocátion é formado no carbono da esquerda. Então, por essa molécula ser assimétrica, nós temos a formação de produtos diferentes, tá? Onde o produto aqui da esquerda, o eletrófilo está perto da metila, e o produto da direita, o eletrófilo já está mais longe da metila. Porém, qual desses produtos são... qual desses dois produtos é majoritário? Vocês lembram quando eu falei para vocês nas aulas de substituição das SN1 e SN2, principalmente na parte de SN1, que sempre o carbocátion mais estável, mais substituído é melhor? Então vamos analisar esse carbocátion. Esse carbocátion aqui ele é um carbocátion primário, o que não é legal, ele é muito instável. Este carbocátion aqui, ele já é um carbocátion secundário, então ele apresenta uma estabilidade muito maior do que esse primeiro. Então, consequentemente, esse produto aqui, por este carbocátion ser mais estável, este produto aqui vai ser o majoritário. Então, a regra de Markovnikov diz, nesta adição, né, que nós estamos fazendo uma adição, em alcenos assimétricos, o eletrófilo ele se liga ao carbono menos substituído. Por quê? Se o eletrófilo ligar no carbono menos substituído, forma-se um carbocátion mais substituído e, consequentemente, mais estável, dando o produto majoritário. Então, por exemplo, nós temos um alceno assimétrico, onde nós temos 2 hidrogênios aqui que eu não estou mostrando, e aqui nós temos 2 metilas. Aonde que esse eletrófilo ele prefere ficar? Neste carbono ou neste carbono? Se ele entrar neste carbono,
o carbono da esquerda ficará com uma carga positiva, o que é muito interessante porque é um carbocátion terciário. E aí depois vem o nucleófilo e ataca esse carbocátion formando o produto principal. Geralmente não ocorre a formação deste intermediário. Este intermediário é se o eletrófilo entrasse no primeiro carbono, dessa forma formando um carbocátion primário, o que não é interessante. É melhor formar um carbocátion terciário neste caso. Então este produto com certeza é o majoritário. Como nós já falamos, os carbocátions, a estabilidade deles sempre eles preferem ser terciários, depois secundários e depois primários. Quando nós temos a adição de aletos de hidrogênio, o que são aletos de hidrogênio? Os ácidos dos halogênios, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. A ligação dupla de alcenos, o H desses ácidos é a parte eletrofílica. Então, por exemplo, nós temos um alceno assimétrico, esse par de elétrons da ligação dupla ataca a parte eletrofílica, no caso o hidrogênio, e o par de elétrons vem para o bromo. Dessa forma, aonde que o hidrogênio ele vai entrar? Vai entrar no carbono menos substituído ou no mais substituído? A regra de Markovnikov nos diz que ele prefere entrar no carbono, a parte eletrofílica, ela prefere entrar no carbono menos substituído para formar o carbocátion mais estável. Então o hidrogênio entrou aqui, eu não estou representando ele, e formando o carbocátion mais estável. Consequentemente, o bromo negativo, que era da primeira etapa, ataca esse carbocátion e forma, nesse caso, um halo alcano e não esse outro halo alcano, considerando que seria a formação de um carbocátion primário, tá? O que não é interessante. Então vamos pensar em outro alceno assimétrico, reagindo com ácido bromídrico. A primeira etapa, né, nós temos uma primeira possibilidade é do hidrogênio entrar nesse carbono formando um carbocátion primário, tá? E daí forma-se esse produto aqui. No entanto, isso não é muito interessante devido à formação do carbocátion primário. É mais interessante que esse hidrogênio ele se ligue a este carbono menos substituído para deixar a formação de um carbocátion secundário, que é muito mais estável que o primário. Após isso, o bromo vem doando um par de elétrons para esse carbono, estabilizando o carbocátion e formando o halo alcano, que neste caso é o produto majoritário. Então essa é a primeira etapa e esta é a segunda etapa. Vocês podem me perguntar, professor, mas sempre vai formar só esse produto? Não, no mundo real, se nós pegarmos este alceno e este ácido bromídrico e fizer a reação, nós temos a formação dos dois produtos. No entanto, esse produto de baixo, o majoritário, ele é formado em muita maior, né? Muita maior ficou bom, né? Mas em grande quantidade, muito superior ao minoritário, tá? Alguns exemplos, olha só, alceno assimétrico, forma-se o produto majoritário porque tinha formado um carbocátion terciário aqui. Esse produto aqui, em 5% mais ou menos, é proveniente de um carbocátion primário, que não é interessante. Então, a regra de Markovnikov diz isso, né? Então, forma-se produto majoritário. Um alceno trissubstituído, onde nós temos dois substituintes nessa posição e um substituinte nessa, sendo aqui um outro hidrogênio. Esse hidrogênio do ácido ele prefere entrar nesta posição para formar um carbocátion terciário aqui e, consequentemente, forma-se este produto em 98% e esse outro produto minoritário em apenas 2%. Outros exemplos, um exemplo que usa uma outra molécula
com a parte eletrofílica e nucleofílica. Então, o cloro ele prefere entrar neste átomo de carbono, formando o carbocátion terciário. Consequentemente, o OH- vai entrar estabilizando aqui, vai atacar o carbocátion, formando o produto majoritário. Porém, poderia formar um carbocátion menos estável primário. Pode acontecer isso, mas a formação disso é muito pequena. Outros exemplos, aqui nós temos um alceno assimétrico, onde aqui nós temos dois substituintes e aqui nós temos apenas 2 hidrogênios. O iodo, que nesse caso é a parte eletrofílica, ele prefere entrar neste átomo de carbono para formar o carbocátion terciário, do que entrar neste átomo de carbono para formar o carbocátion primário. Então, essa via aqui ela é muito mais preferida, né? Formando-se assim o produto majoritário. Nós chamamos isso de reações regioseletivas, que são reações onde potencialmente pode fornecer 2 ou mais isômeros, geralmente isômeros constitucionais, na verdade são isômeros constitucionais, mas que produzem ou predomina a formação de apenas um. Então, quando acontece isso, nós chamamos que essa reação é regioseletiva. Então, a adição de ácidos de halogênios, né, a alcenos, elas são reações regioseletivas, onde nós temos a formação de um produto majoritário e eles são isômeros constitucionais. Qual que é a estereoquímica? Imagine isso daqui, nós temos um alceno assimétrico, onde nós temos um butil, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse alceno ele ataca o hidrogênio, liberando o átomo de halogênio, por exemplo, eu representei com um X. Vai formar o carbocátion aonde? Aqui, porque ele é mais substituído, então é preferível. Nós vimos lá nas reações de substituição que os carbocátions, eles têm o carbono do carbocátion é uma hibridização do tipo sp2, então ele tem a geometria trigonal planar. Se ele tem a geometria trigonal planar, a espécie nucleofílica vai atacar por onde? Por cima ou por baixo? Na verdade, por ele ser planar, ela pode atacar tanto pela parte de cima, jogando esses substituintes para baixo, formando o produto S nesse caso, ou pode atacar pela parte de baixo, jogando todos esses substituintes para a parte de cima, formando o produto R. Como a chance do ataque por cima e o ataque por baixo é igual, nós temos uma mistura racêmica, ou seja, 50% do enantiômero S e 50% do enantiômero R. Os alcenos, eles também podem sofrer a adição da molécula de água. Nós chamamos isso de hidratação catalisada por ácido. Basicamente, é o contrário da reação de eliminação de álcoois para a formação de alcenos. Essa reação é a adição de água, a ligação dupla de alcenos. Na água, o H+, ele é o eletrófilo e essa adição de água em alceno segue a regra de Markov-Nikov. Então, por exemplo, se a gente fizer uma solução diluída de ácido sulfúrico, ácido fosfórico ou qualquer outro ácido aí que forneça H+, né, para formar essa espécie reativa, essa espécie ela pode fazer uma hidratação de alcenos. Então, como que é o mecanismo? Quando nós temos um ácido no meio, o par de elétrons do alceno ataca um hidrogênio do ácido, jogando o par de elétrons para o oxigênio, estabilizando assim essa molécula como uma molécula de água. Este hidrogênio ele prefere entrar nesta posição para deixar a carga positiva do carbocátion aqui, pois é um carbocátion terciário, que é mais estável.
Agora, por exemplo, essa água que saiu, que está estável, pode vir e atacar o carbono do carbocátion. E aí nós temos o seguinte produto. Basicamente, nós temos um álcool protonado aqui. Como nós estamos fazendo a reação em uma solução aquosa, né, numa solução de ácido diluída, existem diversas moléculas de água. Uma outra molécula de água vem, retira um hidrogênio deste álcool protonado, o par de elétrons dessa ligação vai para o oxigênio, estabilizando o oxigênio dessa forma, formando-se o nosso álcool de interesse e regenerando o catalisador ácido. Ó. Começa com H3O+, e termina com H3+, também. Visto isso, eu proponho alguns exercícios aqui para vocês tentarem fazer. Tá em inglês, mas é tranquilo, né? Nessas reações, a reação é para vocês desenharem os seguintes mecanismos de reação, tá? Então, por exemplo, na letra A nós temos esse alceno assimétrico reagindo com ácido bromídrico. O que vai produzir aqui nessa reação? O que vai ser produzido? Qual é o mecanismo que explica a formação desse produto? Na letra B, um alceno trissubstituído reagindo com esta parte, com esse eletrófilo nucleófilo. O que vai ser produzido e através de que mecanismo? E o exercício C, um ciclo alceno trissubstituído reagindo com ácido iodrídrico também. O que vai ser formado e qual é o mecanismo? Então vocês têm que desenhar aqui 3 mecanismos de adição. O outro exercício, eu quero que vocês deem explicações mecanísticas para as seguintes observações. Por exemplo, se nós colocarmos este alceno reagindo com o ácido clorídrico, eu quero que vocês desenhem um mecanismo explicando a formação desses 2 produtos. E colocando esse alceno reagindo com o ácido clorídrico, eu quero que vocês deem a explicação mecanística da formação desses 2 produtos. Tá? Então é um mecanismo para esse, e um mecanismo para esse, um mecanismo para esse e um mecanismo para esse. E o último exercício é um exercício um pouquinho mais elaborado. Escreva um mecanismo que possa explicar o curso da seguinte reação. Então aqui nós temos um alceno, um ciclo butano com um alceno como um substituinte, reagindo em meio ácido com metanol. Qual é o mecanismo que transforma esse reagente nesse produto nessas condições? Escrevam esse mecanismo, tá? Uma dica, ocorre rearranjo, ok? Pessoal, então é basicamente isso. Esse é o nível de exercício que geralmente eu cobro em prova. Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula que eu dei aqui. Qualquer dúvida podem escrever aí. Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom e até breve.